Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Então, vamos fazer a retomada da aula anterior, tá? Onde a gente vai estar realizando a correção da atividade. Vamos lá, então? Então, questão de número 1. Apesar de um relativo declínio nas últimas décadas, esse recurso natural continua sendo a mais importante fonte de energia da atualidade. Trata-se de uma fonte não renovável e que atua na produção de eletricidade, combustíveis e na constituição de matérias-primas para inúmeros produtos, como a borracha sintética e o plástico. Gente, de quem que a gente está falando? Qual produto é um recurso não renovável e que a gente utiliza na produção da borracha, do plástico e que é utilizado como combustível na atualidade? A gente está referindo ao petróleo. Então, você marcaria qual letra? A letra D. Vamos lá, questão de número 2. Enumere a segunda coluna a partir da primeira, classificando corretamente as diferentes fontes de energia existentes. Então, eu vou colocar o número 1 para as fontes renováveis. E vou colocar o número 2 para as fontes não renováveis. Vamos lá. Então, vamos aí para a nossa coluna 2, o primeiro. Então, aqui eu tenho a coluna 1 e a coluna 2. Então, vamos lá. Quem que é o nosso primeiro item aí? A energia do carvão. E aí, o carvão mineral é uma fonte renovável ou não renovável? Ele é uma fonte não renovável. Lembra que o carvão mineral ele vem a partir de fósseis vegetais que foram soterrados há milhões de anos. Então é uma fonte que ela demora muito tempo para ser formada. Então por isso que a gente chama ela de não renovável. Ela pode vir a esgotar se a gente usar muito, né? Porque o período de formação ele demora muito tempo. Segundo, energia eólica. A energia eólica é a energia que vem de quem? Do vento. É uma fonte renovável ou não renovável? Renovável, se renova constantemente, né? Sendo conhecido também como um tipo de energia limpa. Próximo, energia solar. E aí, energia que vem lá dos raios solares, onde a gente utiliza as placas fotovoltaicas, né? Então é um tipo de energia o quê? Renovável. Então, aí ela se renova constantemente. Próximo, energia do petróleo. Falamos da questão anterior. É uma energia, uma fonte não renovável, né? Então demora muito tempo. Então o petróleo, as jazidas petrolíferas, elas vão vir de onde? Quando fósseis também de animais e vegetais ficaram soterrados por milhares de anos e foram submetidos a elevada temperatura e pressão. Então, devido à crosta terrestre apresentar fissuras, a gente encontra ali as jazidas de petróleo nessas regiões onde eu tenho as fissuras na crosta, né? Vamos para o próximo. Energia geotérmica. Vou colocar de cá porque não vai caber. Então, energia geotérmica é um tipo de energia o quê? Que a gente viu? Renovável. Terra, térmica, calor. É a energia onde ela é retirada da fonte aonde? Da terra, ali do interior da terra, onde eu tenho um magma que libera o vapor que é transportado lá para as usinas geotérmicas que converte o vapor, ou seja, a energia térmica, em uma energia elétrica. Então é uma fonte renovável. Vamos para o próximo. Energia atômica. Opa, aqui entra a energia nuclear. Lembra que a gente falou do urânio, do Césio-137? Então aqui no caso eu vou ter um tipo de energia o quê? Não renovável. Próximo.
Energia das ondas das marés, né? Conhecido como maremotriz. Então, essa é uma fonte o quê? Renovável, tá? Então, ela se renova constantemente. Então, eu utilizo ali, né, nessa usina, as ondas, as correntes marítimas. Então, é uma fonte renovável. Beleza? Então, vamos para o próximo. Questão 3. Pausa o vídeo, corrige que eu vou apagar. O Brasil é um dos países que apresentam os maiores potenciais hidrelétricos do mundo, o que justifica em partes o fato de esse tipo de energia ser bastante utilizado no país. As usinas hidrelétricas são bastante elogiadas por serem consideradas ambientalmente mais corretas do que outras alternativas de produção de energia. Mas vale lembrar que não existem formas 100% limpas de realizar esse processo. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, uma vantagem e uma desvantagem das hidrelétricas. Então, vamos lá. Uma vantagem e uma desvantagem. Letra A. Vantagem: não emitem poluentes na atmosfera. Desvantagem: porém não são muito eficientes. O próprio enunciado me falou que as hidrelétricas elas são muito eficientes, então tá errado. Letra B. São ambientalmente corretas, porém interferem diariamente no efeito estufa. Ambientalmente 100% corretas elas não são, porque lembra que eu falei, né, que a gente tem que desmatar áreas, né, onde ali existiam espécies de plantas, de animais, então caiu por terra, né? Letra C. A produção pode ser controlada, porém os custos são elevados. Corretíssimo, gente. Então, ó, uma das vantagens, a produção pode ser controlada. Eu abro as comportas de água, eu fecho as comportas de água, porém o custo é muito que alto. Então você marcaria a letra C. D. Ocupam pequenas áreas, já está errado, né? E não interferem no curso dos rios, é errado, porque vão ocupar áreas imensas e vão interferir sim no curso dos rios. E E, a construção é rápida, porém dura pouco tempo. Não, a construção não é rápida e dura um tempo muito grande, né? 4. A produção de combustíveis oriundos da biomassa faz parte das políticas de governo de vários países, entre os quais se inclui o Brasil. A respeito desse tema, julgue os itens subsequentes. Então, julgar é dizer se ele é verdadeiro ou falso. Vamos lembrar que aqui é a energia da biomassa? Um exemplo, né? Energia que vai vindo de vegetais e animais. Então, por exemplo, é ali a cana-de-açúcar, que vai ali ser uma fonte para o álcool, né? Então, aqui eu tenho biomassa. Então, vamos lá. O aumento da produção de etanol no Brasil tem reduzido a concentração das posses de terra e incentivado a diversificação agrícola. Falso, né? Não tem reduzido a questão de posses de terra. Então, se a pessoa tem ali a posse, ela pode muito bem ali ter uma plantação de cana-de-açúcar. Então, isso não tem nada a ver, né? O etanol é o álcool, né, gente? Vamos para o próximo. No setor de transportes, o uso de biocombustíveis tem sido considerado uma solução para a redução de gases de efeito estufa, o que atende ao propósito do Protocolo de Kyoto. Verdadeiríssimo. Lembra que a biomassa é uma fonte renovável, então ela diminui a emissão de gases que vão causar o efeito estufa, tá? Então, isso está o quê? Correto, atendendo o Protocolo de Kyoto, que, né, foi o protocolo realizado pelos países para diminuir a emissão de gases que causam o efeito estufa. Atualmente, a agroindústria açucareira, tal como ocorre no período colonial, fornece matéria-prima energética e promove a interiorização da população brasileira. Falso, não quer dizer que eu tenho ali a plantação ali, o uso da cana-de-açúcar ali, vai levar o pessoal, vai tirar o pessoal
da cidade levar para o campo. Então não tem esse aumento considerável. Então tá o quê? Falso. Questão de número 5. Em usinas hidrelétricas, a queda d'água move turbinas que acionam geradores. Em usinas eólicas, os geradores são acionados por hélices movidas pelo vento. Na conversão direta solar-elétrica, são células fotovoltaicas que produzem tensão elétrica. Além de todos produzirem eletricidade, esses processos têm em comum o fato de que? De serem fontes de energia o quê? Renováveis. Então você marcaria a letra D. 6. Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale cercado de altas montanhas de difícil acesso. A cidade é cruzada por um rio, que é fonte de água para o consumo, irrigação das lavouras de subsistência e pesca. Na região que possui pequena extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. A estação em questão irá abastecer apenas o município apresentado. Qual forma de obtenção de energia entre as apresentadas é a mais indicada para ser implantada nesse município, de modo a causar o menor impacto ambiental? Gente, qual que é a fonte de energia que eu vou utilizar aqui? Se você ler o enunciado, eu não posso utilizar uma hidrelétrica, porque ele me falou que o rio é utilizado pela população, tanto para consumo quanto para ali, irrigar as lavouras. Eu não posso utilizar uma energia eólica porque me falou que lá é cercado por montanhas. Então a movimentação de ar dentro dessa região, ela é pouca. Mas aqui ele me falou que a incidência solar, ela acontece praticamente o ano inteiro. Então qual seria a fonte de energia mais apropriada para utilizar nesse local? A fotovoltaica, que é a fonte que utiliza-se a luz solar. Então você marcaria a letra D, fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local, tá? Então a 6, você marcaria também a letra D. Certinho, pessoal? Pessoal, então a gente termina por aqui, tá? A correção da nossa atividade. Faça a correção certinho. Se ficar alguma dúvida, vocês podem me procurar, tá? Pode me chamar lá no privado, ok? Beijo e até a próxima aula.